Graça e paz, igreja. Vamos curvar as nossas cabeças. Convido a todos que ainda não se assentaram, se colocarem em seus lugares. Vamos iniciar o culto de adoração a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos de anunciar o teu verdadeiro evangelho. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, para ter esse momento com os nossos irmãos, sem nenhuma turbulência, sem nenhum problema, ó Deus. Que o Senhor possa tirar as nossas mentes, que muitas vezes estão vazias com as coisas desse mundo, e que possamos se atentar, ó Deus, àquilo que será pregado em prol do teu amor e da tua graça. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no mês de outubro falamos sobre sementes da reforma e hoje concluiremos, e eu trouxe aqui para os irmãos algo bem interessante para que pudéssemos primeiramente ver o que Cristo fez com essas pessoas, no qual iremos colocar aqui no slide, e trazer para nós o que realmente devemos continuar professando, o que devemos continuar anunciando. E vimos bastante da história de Martinho Lutero, mas eu trouxe vários outros exemplos aqui para nós, e que fazem parte também da Reforma Protestante. E eu vou ler aqui um pouquinho de cada um deles, e depois falaremos um pouco mais de uma pessoa também que que teve bastante importância em meio da Reforma Protestante, graças a Jesus Cristo. A gente tem aqui no primeiro, aí para vocês no telão, o primeiro reformador aqui, John Knox, que era um reformador da Escócia. Ele foi preso por pregar em um acampamento em prol da Reforma Protestante. Foi ordenado como capelão real. Pregou várias vezes para o rei. Ele foi também um aluno ali de João Calvino e fundou a Igreja Presbiteriana da Escocesa. Depois a gente tem ali Ulrico, que também foi um líder inicial da Reforma Protestante, que protestou contra o jejum da Quaresma e o celibato clerical, e também interpretou a Reforma Protestante em Zurique. Foi morto em combate na Batalha de Capel. E também os irmãos já vêm acompanhando a sessão que a gente teve de Martinho Lutero. Foi um reformador que pregou a autoridade das Escrituras acima da tradição, condenou também a cobrança da indulgência, pregou a justificação pela fé e pela fé somente, elaborou e divulgou as 95 teses que combatiam os erros doutrinários católicos. Depois, logo em seguida, a gente vai falar um pouco de Guilherme Farel e de João Calvino. Guilherme Farel foi um excelente pregador ali na Suíça. Ele foi zeloso pelo avanço do Evangelho, e a gente vai ver a importância que ele teve na vida de Calvino. Ele celebrou também o casamento de João Calvino, foi o braço direito de João Calvino. E eu também gostaria de falar sobre João Calvino, que ele estudou ali direito, e literatura, que foram essenciais pela sua obra. Estruturou também a religião cristã em suas institutas, foi pastor, foi professor, escritor e estadista. Escreveu comentários de quase todos os livros da Bíblia, tratados em cartas aos reformadores e autoridades. E eu gostaria de focar em um reformador bastante importante para nós, que foi João Calvino. Ele vem logo depois, podemos considerar ele como a segunda geração de Martinho Lutero, dos reformadores, Ele nasceu em Noyon,
na região da Picárdia, lá no norte da França, no dia 10 de julho de 1509. Martinho Lutero e João Calvino tinham uma diferença ali de 26 anos, aproximadamente. E falando aqui de João Calvino, ele ficou órfão da sua mãe aos 6 anos de idade. E ainda adolescente, ele foi para a Universidade de Paris estudar filosofia. E tem algo aqui interessante para nós, que muitas pessoas comentaram, e teve várias pessoas também falando sobre a vida de Calvino, colocaram ele como um teólogo, aquele que sentou na universidade ali, estudou teologia. Mas, pelo contrário, alguns defendem que ele foi ali um filósofo, ele estava estudando filosofia, e nunca estudou teologia formalmente, né? E aí, em Paris, ele tomou alguns contatos diante da filosofia, até mesmo da vinda de Martinho Lutero. Ele acaba tendo algumas ideias de Martinho Lutero. O pai de Calvino era um advogado, e ele gostaria que João Calvino fosse ali um padre. Só que em 1529 ele acaba brigando, o pai de Calvino acaba brigando com o padre, e em obediência ao pai também ali as pessoas, João Calvino acaba deixando Paris e vai acabando indo para Orléans, que deixou de estudar filosofia e começou a fazer direito, né? Então, João Calvino depois começa a estudar direito fora de Paris e se forma em direito. Logo depois ele acaba voltando para Paris e começa a estudar literatura. E nessa fase ele conta ali com uma colaboração bem interessante de um reitor de uma faculdade ali em Paris, que se chamava Nicolas Cop. E ao inserir alguns trechos de Lutero em discurso direto para Nicolas ali, em meio à universidade, ele acaba sendo considerado como herege. E em 1536, após escrever o latim As Institutas da Religião Cristã, que é a principal obra da teologia de João Calvino, As Institutas da Religião Cristã, é onde ele reúne ali as bases para o conjunto das doutrinas do calvinismo, e foi perseguido e teve que abandonar a capital da França. Então a gente vai vendo aí o cuidado de Deus diante dessa vida do reformador Calvino. E aí Calvino começa a se empenhar e exercer o labor ali teológico. E eu gostaria de complementar aqui com um vídeo que a gente trouxe, só para depois a gente terminar falando de alguns pontos que foram importantes para esse indício da Reforma Protestante. O avivamento é uma onda que varre a igreja de tempos em tempos, despertando-a e tirando-a do marasmo. É a passagem da fé menor para a fé maior, da posse do Espírito para a plenitude do Espírito. A reforma é um banho muito mais amplo e completo do que aquilo que acontece em tempos de avivamento. A reforma mexe com a estrutura, com os dogmas, com a liturgia, com a doutrina, com as tradições, com a moralização, com a pregação, com os princípios e com a história e a vocação da igreja. Quando eu era bem pequeno, meu pai me destinou aos estudos de teologia. Mais tarde, porém, ele mudou seu propósito. E assim aconteceu de eu ser afastado dos estudos de filosofia e encaminhado aos estudos de jurisprudência. Enquanto me escondia em Basileia, muitos fiéis e santos foram queimados na França. A fim de conter a indignação,
fizeram circular certos panfletos ímpios e mentirosos, declarando que ninguém era tratado com tal crueldade. Frente a tudo isso, pareceu-me que, a menos que eu lhes fizesse oposição, usando o máximo da minha habilidade, meu silêncio não poderia ser justificado ante a acusação de covardia e traição. Essa foi a consideração que me induziu a publicar minhas Institutas da Religião Cristã. Meu objetivo era, antes de tudo, provar que tais notícias eram falsas e caluniosas, e assim defender meus irmãos, cuja morte era preciosa aos olhos do Senhor. Deixa eu pegar aqui. Então a gente viu ali um detalhe que ali no vídeo não acabou trazendo tanta explicação. Quando ele é expulso ali de Genebra, por conta do império do governo da cidade em que Calvino estava ali, ele acaba fugindo e assumindo a ideia que ele deveria viver tão somente com estudo isolado e produzindo material teológico de estudo. Isso às vezes a gente olha para os pastores aqui da igreja, talvez seja algum deles possa pensar, seria uma das coisas maravilhosas, né, poder só estudar a palavra de Deus, mas Calvino tinha um propósito, né? Deus tinha um propósito com Calvino para que ele pudesse não somente escrever essas novas funcionalidades que Deus traria para ele, esse material rico, mas também ele passasse por momentos difíceis e que ele pudesse aprender. E aí, em meio a tudo isso, ele acaba encontrando Guilherme Farel e que acaba mudando o rumo da vida dele. E uma das frases de Guilherme Farel que ele disse, e muitas pessoas também já repetem, é que Guilherme Farel fala assim, que Deus amaldiçoe seus estudos se você não servir a igreja dele. E depois disso, então, Calvino começa a se perturbar e dali em diante nunca mais foi a mesma coisa para Calvino. Ele começa a se remexer ali e em Genebra ele acaba voltando depois da mudança ali da mudança do governo da Genebra. E aí ele começa a pastorear a igreja também logo em seguida em Genebra. Calvino foi responsável por bastante comentários de quase toda a Bíblia. Acredito que no Novo Testamento o único que ele não acaba fazendo comentário seja Apocalipse. E depois também a gente vê que muitas pessoas acabam citando que Calvino pregava 7 a 14 vezes por semana, referente aos sermões que ele tinha para passar aos irmãos. E todos os textos era realmente só para glorificar a Deus.
E aí a gente vê também ali no telão aí que Calvino acaba abrindo junto com outros reformadores também a Academia de Genebra. E uma das frases também que ficou marcante é que eles falam assim: nos enviem troncos e nós devolveremos flechas. Porque ali eles estavam não somente implantando a nova forma da reforma protestante, mas também que vinha ali de encontro com o catolicismo romano. E eu queria só terminar aqui, que João Calvino acaba falecendo ali em Genebra, na Suíça, no dia 27 de maio de 1564. E não sabemos onde João Calvino foi sepultado, porque a ideia que ele queria trazer para todos os ouvintes, todos os irmãos daquela igreja, é que ninguém soubesse, justamente para que não idolatrasse. Então, esse termo calvinismo que normalmente a gente ouve, não veio dele, né? Foi as pessoas que foram colocando, porque o único princípio que ele queria colocar por exemplo, a gente não sabe nem como que, ele fala bem pouco da sua conversão. Lá no prefácio, no comentário de Salmos, ele acaba citando alguma coisinha, mas bem superficial, porque a ideia aqui é que era pouco para se falar dele, mas totalmente de Cristo, né? E a doutrina central de Calvino construiu, e o que ele queria passar para os irmãos era glorificar a Deus. Sei que tomou bastante tempo dos irmãos, mas a gente tinha que falar sobre as sementes da reforma, o que Deus tem feito por nós, e que possamos viver assim como Calvino gostaria que os irmãos também vivessem, que seria menos dele, mais de Cristo, e que possamos viver também esses 5 solas que a gente ouve e ouviu desde o começo de outubro aí. Sola Escritura, somente a Escritura; Solus Christus, somente Cristo; Sola Gratia, somente a graça; Sola Deo Gloria, glória somente a Deus; e Sola Fide, somente a fé. Possamos memorizar isso em nossas mentes e glorificar somente a Deus. Amém. Gabi vai ler o Salmos 19. Depois, logo em seguida, o louvor. E aí passamos para a mensagem de Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos se colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Vamos todos ler juntos, então? Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro
e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, eles o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor.
Cantai ao Senhor um cântico novo. Gostaria que nesse hino os irmãos que trouxeram dízimos e ofertas fiquem à vontade para contribuir à casa do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Só a igreja, vamos lá. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu. Aleluia. Glória, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glórias a Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Aleluias. Obrigada, Senhor. Castelo forte, nosso Deus. Vamos de novo.
Glórias a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluias. Hino da reforma. Aleluias. Glórias a Deus. Maravilhosa graça. Aleluias. Obrigado, Senhor. Aleluias. Como lindo coral, vamos continuar cantando a última música nesse culto de hoje. Aleluias. Só a igreja, vamos lá? Sua igreja que me adotou, libertou-nos e nos guarda até chegar ao lar. Só a Deus a glória dou. Só a Deus a glória dou. Podeis assentar. Graça e paz à igreja. Estamos nessa noite com a missão
de falarmos sobre a palavra de Deus. E o tema de hoje é o nosso último domingo de outubro. Lembrando que nesses últimos 3 cultos nós de alguma forma estamos tentando celebrar os 502 anos da Reforma Protestante. A data oficial é 31 de outubro, quando em 1517 Martinho Lutero ele ali afixa nas portas ou na porta da Igreja do Castelo as 95 teses. Dentro disso, hoje, o desafio que eu tenho é falar com os irmãos sobre a autoridade das Escrituras na vida do cristão. Estaremos refletindo sobre um texto, o texto inclusive já foi lido, mas nós vamos reler ali a parte em que eu vou usar para esse sermão. Na verdade, é mais uma reflexão sobre esse tema, a autoridade das Escrituras na vida do cristão. Mas antes, tenho 3 personagens aqui para fazer rapidamente uma divagação sobre eles. E o primeiro deles, está aparecendo aí para os irmãos, é Agostinho de Hipona. Ele era um professor, filósofo. Ele tinha uma vida muito devassa, uma vida muito cheia de pecados, uma vida imoral. Ele era maniqueísta. Sua mãe Mônica orava por ele incessantemente. E com o passar do tempo, ele foi percebendo que os caminhos que ele estava seguindo não eram os corretos. Porém, ele não tinha forças para se libertar ali do pecado mesmo, da imoralidade com que ele estava preso. Aqui tem até a data na figura, ele viveu no 5º século, entre 354 e 430. Um certo momento, ele estava num jardim, junto com seu amigo Alípio, ele viu uma criança cantando, uma roda de crianças e as crianças cantando. Pega e lê, pega e lê. E ele estava ali, próximo a ele, um exemplar da Bíblia, e literalmente ele abre aquele exemplar e aparece esse texto de Romanos 13:13, e ele lê. E a partir dali, digamos que foi ali o momento decisivo na vida dele, ao ler o texto de Romanos 13:13, que está escrito aí: vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e em ciúmes. A partir daí, Agostinho deixou de ser um devasso, se voltou a Deus, e a partir daí ele se tornou um dos grandes nomes da história da igreja. Um segundo personagem, esse é Pedro Valdo. Ele viveu entre 1140 e 1205. Personagens bem antigos, tá bom? Um do 5º século, o outro do século XII. Século XIII. Pedro Valdo, ele era um rico mercador da cidade de Lyon. Lyon é uma cidade na França, tá bom? E ele foi confrontado com o texto de Mateus 19:21. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ele era um comerciante rico, ele era um mercador bem sucedido. E a partir da leitura desse texto, ele dá os seus bens aos pobres, ele reparte com os pobres e se transforma em um pregador itinerante. Ou seja, ele ia de vilarejo em vilarejo pregando. Uma coisa muito incomum na época, que, portanto, a Igreja Católica o perseguiu por causa disso. Aqueles que seguiram a Pedro Valdo se tornaram os valdenses. E dos valdenses, talvez você já tenha ouvido aquele termo comportor de Bíblias, aquelas pessoas que vendem livros. Os primeiros comportores foram os valdenses, porque eles copiavam trechos da palavra de Deus e saíam distribuindo. Quando eles eram pegos pelas autoridades romanas, pelas autoridades da igreja romana, eles apanhavam, eles queimavam todo o material deles. Só que tinha um detalhe: eles tinham decorado tudo que estava escrito. Eles pegavam e escreviam tudo de novo e saiam distribuindo para o povo. Então esse aí é Pedro Valdo, e percebam, Mateus 19:21 fez toda a diferença na vida dele. E o outro personagem já é muito conhecido da gente, Martinho Lutero, que ele era um monge agostiniano e vivia extremamente
perturbado por causa da culpa do pecado. Ou seja, ele ficava aquela coisa na cabeça dele: como eu posso me achado justo diante de um Deus tão santo, tão poderoso, tão puro? E em um determinado momento, nos estudos dele, ele começou a estudar Romanos, Gálatas, Hebreus. E ele começou a estudar mais intensamente a Bíblia, e ele dá de cara com esse texto de Romanos 1, 16, 17, que é um texto até que a gente já leu aqui em outras oportunidades, que nos fala: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, ou por fé. Desses três personagens, só Martinho Lutero foi, digamos, um reformador. Os outros vieram bem antes dele, mas digamos que de alguma forma eles prepararam o caminho para que na época certa a reforma eclodisse. Agora eu tenho uma pergunta: o que esta história desses três homens tem em comum? E é isso que a gente vai ver agora com a leitura do Salmo 19. Nós não vamos lê-lo inteiro, mas apenas o versículo 7, o 8 e o 9. Assim está registrado: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Esse é o texto do Salmo 19, e ao qual nós vamos trabalhar o texto com o tema: a autoridade das Escrituras na vida do cristão. Só para fazermos uma breve introdução, esse salmo ele apresenta para a gente dois presentes para a humanidade, digamos assim. O salmista ele fala sobre Deus como o Senhor da criação, e fala também como Deus como aquele que nos dá a lei ou a palavra. Usando assim, digamos que uma terminologia moderna, meus irmãos, este salmo nos fala da revelação geral, que é a criação, e a natureza, bem como a revelação especial ou específica que está contida nas Sagradas Escrituras. Se a gente fosse, nós lemos no início do culto, né, o Salmo 19, do verso 1 ao 6, o Salmo fala sobre a criação. Deus como aquele que criou todas as coisas, os céus, o sol e assim por diante. A partir do verso 7, o autor, inclusive, Davi, ele para de chamar Deus de Deus, né? Ele apresenta o nome Deus como aquele que é o Criador, e a partir do verso 7 ele se dirige a Deus como Senhor, no sentido de aquele que se auto-revela nas Sagradas Escrituras. A partir do verso 7 do Salmo 19, a gente vê que a partir daí o salmista Davi ele apresenta a Deus como aquele que nos dá a palavra. E nessa sessão que nós lemos aqui, né, Salmo 19, versículo 7 a 9, nós temos 6 nomes para a palavra de Deus, seguidos por 6 características e realizações. Então, é nesses 3 versículos do rei Davi que nós queremos trabalhar com essas qualidades das Sagradas Escrituras e de uma forma importante às quais nós devemos nos atentar e nos apontando para a autoridade que as Sagradas Escrituras têm. Tanto teve na vida desses 3 homens que eu apresentei, né? Agostinho, Pedro Valdo e Martinho Lutero, como tem nas nossas vidas hoje. A palavra de Deus fez maravilhas, proporcionou grandes milagres, se revelou a Deus às pessoas, não apenas no passado, mas faz isso hoje. E de uma forma bem direta, a gente já vai para a primeira característica dessa palavra, da palavra de Deus, contida no versículo número 7. E ele nos diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando a gente fala em lei do Senhor, esse termo nos lembra um pouco o termo do Antigo Testamento, que é o Torá, ou a Torá, e se refere à vontade revelada de Deus.
Esse termo lei ou Torá aponta para o ensinamento, para a direção ou instrução. Davi está dizendo aqui, a lei do Senhor, a lei ou a Torá, ou o ensinamento, ou a direção, ou a instrução do Senhor, ela é o quê? Perfeita. Esse adjetivo, né, é um adjetivo do hebraico, significa literalmente perfeito, ok? Perfeita significa perfeito, mas também sem mácula, sincera, inteira, total, completa, cabal, cheia. Ou seja, a perfeição da lei de Deus aponta-nos para quê? Para algo que para quem estuda teologia já é um pouco mais conhecido, ou seja, a suficiência das Escrituras. A lei do Senhor, ela é perfeita, ela é sem mácula, ela é sincera, ela é inteira, ela é total, completa, cabal, cheia e suficiente. Suficiente para quê? A suficiência das Escrituras não quer dizer que ela trata de todos os temas que compõem a nossa realidade. Muitas vezes as pessoas se voltam para as Sagradas Escrituras, assim como a gente se volta para um livro de física, para um livro de química, para um livro de mecânica de carro. Ou seja, a gente pensa, muitas pessoas pensam que na Bíblia tem tudo isso. Dá um problema no meu micro-ondas, vou consultar a Bíblia para ver o que ela fala, se eu devo eu tentar arrumar o micro-ondas ou se eu levo na assistência. Muitas vezes a gente vai de encontro à Bíblia como se ela fosse uma caixa de Pandora e tivesse todos os segredos de todos os assuntos, de toda a nossa realidade em todos os tempos. E não é assim. A Bíblia não é um livro de geometria, física ou química. Porém, isso significa dizer que ela é suficiente para quê? Quando nós dizemos que ela é suficiente? Para todas as necessidades morais ou espirituais das pessoas e da igreja. Trocando em miúdos, meus irmãos, quando nós falamos que a Bíblia é suficiente ou da suficiência das Sagradas Escrituras, queremos dizer que ela é plena, que ela é completa, que ela é inteira naquilo que tange as necessidades morais e principalmente espirituais da sua vida. Nesse sentido, a Bíblia ela é suficiente. As Sagradas Escrituras, elas são, meus irmãos, suficientes para quê? Para nos levar à salvação. É através das Sagradas Escrituras que nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor revela o seu Filho amado nela. Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 5, veja só o que está escrito lá, 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância você conhece as Sagradas Letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As Sagradas Escrituras são plenas, ela é perfeita, ela é inteira, porque ela nos mostra ali, ou nos aponta para a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia também é suficiente para nos capacitar a viver uma vida cristã. Talvez você não consiga arrumar o seu carro consultando a Bíblia, mas você deve saber, ou aprende como tratar a sua esposa, você aprende como educar seus filhos, você aprende, tem diretrizes para como você deve tratar as coisas de finanças, como você deve viver uma vida diante do mundo. A Bíblia é suficiente, por quê? Ela nos capacita a um viver santo, a um viver digno diante do Senhor. Ainda citando Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 16 e 17, a continuação do verso 15 que a gente acabou de ler. Toda Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? Verso 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito, veja só, a lei do Senhor é perfeita, e aqueles que se submetem a ela se tornam perfeitos, ou seja, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, nas Sagradas Escrituras temos um manual para vivermos uma vida que agrade acima de tudo o Senhor Deus. O salmista, ele completa a sentença, nos levando a entender que a suficiência e a perfeição da palavra nos restaura a alma.
Talvez ela não conserte o seu carro ou o seu micro-ondas, mas ela restaura a sua alma. Eu vou, inclusive, falar aqui uma citação de Calvino. Com essa palavra, Davi quer dizer que se uma pessoa é devidamente instruída na lei de Deus, ela não carece de nada que seja indispensável à perfeita sabedoria. A lei do Senhor é perfeita. Essa lei transforma a vida daqueles que se sujeitam a ela. Ela transformou a vida destes homens que a gente citou alguns instantes atrás. Ela transforma a minha vida. Ela transforma a vida das pessoas que estão daquela porta para fora. O Senhor usa a sua palavra para restaurar nossas almas. Você pode estar beirando a raiz da loucura, a depressão pode estar batendo na sua porta, você pode estar sofrendo com dores atrozes, mas a palavra de Deus é poderosa e suficiente para restaurar a sua alma, para te dar esperança e para te levar ao encontro com o Senhor Jesus. Essa é a primeira definição, ou a primeira, digamos, o primeiro critério que a gente vê que o salmista nos fala sobre a Escritura. O segundo, ainda no verso 7, nos fala que a Escritura é fiel. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Essa palavra testemunho aponta para o aspecto da verdade atestada pelo próprio Deus. É um termo também que é usado para a declaração de pacto, ou declaração pactual que Deus tem com o seu povo. Toda vez que Deus entrava em um momento de pacto com o seu povo, uma das palavras que eram usadas era a palavra testemunho. Aponta para o testemunho desse Deus supremo, que é o autor da lei ou da palavra do Senhor. O testemunho do Senhor, a palavra do Senhor, o que ela é? Fiel. O que quer dizer fiel? Literalmente, meu irmão, significa seguro. Em algumas palavras, além desse termo, em alguns textos da Bíblia, além desse termo seguro, também significa confiável. Tanto o termo fiel, como confiável, como seguro, aponta para uma outra característica da Bíblia, a sua confiabilidade. O que quer dizer confiabilidade? Quando nós dizemos que a Bíblia é confiável, estamos dizendo que a Bíblia tem essa questão da confiabilidade. A Bíblia é digna de que confiemos nela sem reservas, em tudo que ela testifica. Por quê? Ela é o testemunho de quem? Do Senhor. Uma questão interessante é que a razão de confiarmos na palavra de Deus não está relacionado, digamos assim, a nenhum testemunho dos homens, de fatores externos, porque alguém mandou a gente confiar nela, não. Mas porque pela fé podemos crer e cremos que quem dá o testemunho dessa palavra é quem é? O próprio Senhor. Não é homens, não são doutores letrados, não são homens com extremo pedigree acadêmico, mas não. O Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor que sustenta todo o universo sobre suas mãos, nos diz que podemos sim confiar em sua palavra, porque sua palavra nada mais, nada menos expressa o quê? O próprio pensamento do autor dela, que é Deus. Você sabe e eu sei que o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. Ele conhece tudo aquilo que é real, tudo aquilo que é possível, a ponto de a gente poder citar aqui, eu vou tentar fazer isso, citar o Salmo 139, do verso 1 a 6. O salmista nos fala: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir.
Esse é o Senhor que dá testemunho da sua palavra. Continuando, o Senhor que está presente em todo lugar, ao mesmo tempo e em toda a sua plenitude. O salmista ainda continua no Salmo 139, verso 7. Para onde irei, ou para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Esse Deus que está em todo lugar, com toda a sua plenitude, que conhece todas as coisas, que sabe, a palavra nem nos chegou à língua, ele já conhece ela. Esse é o Deus fiel e verdadeiro. Esse é o Deus que eu e você necessitamos nos relacionar desesperadamente. Esse é o Deus que sabe de todas as coisas, que os seus desígnios não contêm falhas, não contêm planos B, não contêm erros. O testemunho da palavra escrita de Deus é fiel e confiável. Nada mais nesse mundo é confiável que a palavra de Deus. Porque, acho que eu já disse aqui, a palavra de Deus é a expressão da própria mente do Senhor. Ainda que todos os homens fossem mentirosos e infiéis, Deus não cessaria de ser fidedigno, ou, se você preferir, fiel. Essa é uma frase de Calvino. O salmista ele nos fala, no texto, que esse testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que sabedoria é essa, né? Que esse testemunho do Senhor dá? Certamente, meus irmãos, não é um poder intelectual superior, uma capacitação acadêmica superior. Não. O testemunho do Senhor nos dá sabedoria do quê? Ela nos restaura a alma, como nós vimos, e ela também nos leva a um perfeito relacionamento com quem? Com Ele. Como nos relacionar com Deus? Aprendemos aonde? Na sua palavra. Como cultuar a Deus? Aprendemos aonde? Na sua palavra. A sabedoria dada ao simples nada mais é que o simples aprende que através de um relacionamento com Cristo, ele é aceitado por Deus, ele é justificado por Deus, ele é regenerado, ele é salvo, ele é santificado por Deus. Quer coisa maior do que isso, você, por meio de Cristo Jesus, se relacionar com o Deus do universo? Não existe. Essa é a sabedoria dada aos simples, o conhecimento de Deus e o conhecimento do amor de Deus. E através disso, a relação que temos com Ele. Ainda citando mais uma vez João Calvino, quando nos entregamos para sermos guiados e governados pela palavra de Deus, não corremos nenhum risco de desviar-nos, visto que esta é a vereda pela qual seguramente guia o seu próprio povo para a salvação. A palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é o nosso prumo, a palavra de Deus é a nossa guia, a palavra de Deus é a nossa linha reta, que aqueles que seguem por ela não serão afligidos ou decepcionados, não se perderão, não serão confundidos, mas conhecerão a vontade do Deus poderoso, contida nela. Uma terceira característica das Escrituras. Agora, partindo para o verso 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A retidão desses preceitos, ela indica a retidão do próprio Senhor. Preceitos indicam a maneira precisa e autoritativa de Deus se dirigir a nós. Preceito, assim, para a gente ter bem na nossa mente, implica em ordens, em encargos, em estatutos. Preceito é a forma como um regente, um rei governa. Ele declara os seus estatutos, as suas ordens, os seus encargos. Essa palavra preceito significa o quê? Aquilo que é reto, aquilo que é direito,
aquilo que é bom, aquilo que é justo. Tudo isso em contraste com o que é torto, com o que é deformado, com o que é disforme. A retidão da palavra de Deus, quando a gente fala que a palavra de Deus é reta, nós estamos apontando para quê? Para a segurança da palavra de Deus. A palavra de Deus é segura e boa para nossos caminhos. Salmo 25:8 nos fala o seguinte: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. O caminho e os preceitos de Deus nos beneficiam e nos trazem a verdadeira felicidade. Tem mais um texto, agora de Deuteronômio 6:18, que nos fala o seguinte: e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor te jurou dar. Essa palavra do Senhor, ou esse preceito do Senhor que é reto, em vez de trazer um fardo, em vez de trazer tristeza e dor, a despeito delas, ela nos alegra o coração. A palavra do Senhor nos dá alegria. A palavra do Senhor é a verdade que traz um sorriso aos nossos lábios, à nossa boca, à nossa face, independente das circunstâncias. É nela que você encontra consolo, é nela que você encontra esperança, é nela que você encontra um caminho a seguir. É por essa razão que o salmista realça que os preceitos ou a palavra do Senhor alegra o coração. Sem dúvida, esses preceitos alegram o nosso coração, implicando que, e aqui é uma coisa interessante, meu irmão, independente de toda a alegria que você possa encontrar no mundo, de todas as formas que você possa imaginar, de todas as maneiras que você pense em se satisfazer e de alguma forma espantar a tristeza, de alguma forma espantar o tédio, isso não é alegria, porque os preceitos do Senhor é que alegram o coração do homem. É na palavra de Deus onde há a verdadeira alegria. E isso que fique bem claro para nós, porque muitas vezes nós somos tentados a tirarmos os olhos de Deus, tirarmos os olhos do caminho e começarmos a nos satisfazer ou buscar satisfação em outras coisas. Isso é ledo engano. Isso é plantar, digamos assim, fartos meios de sofrimento. Isso é plantar, colher tempestade. Planta chuva e colhe tempestade. A observância à lei de Deus, pelo contrário, ela traz alegria ao coração. De novo, porque isso quer dizer que você vai deixar de sofrer, vai deixar de ter problemas? Não, mas quer dizer que, a despeito de todas as coisas, se a nossa vida está alicerçada nos preceitos de Deus, nós assim mesmo seremos alegres. Os preceitos de Deus nos garantem que o Senhor olha por nós. Os preceitos de Deus nos dão a promessa de que o Senhor não nos abandona. E, independente da circunstância que você passa, você será alegre. É uma coisa quase que meio de louco isso. Mas é a Sagrada Escritura que está dizendo isso. Então eu sou o louco e ela não. A palavra de Deus produz no homem, como diz Calvino, perene e genuína alegria. A verdadeira alegria, a única alegria. Quarto ponto, a Escritura é pura. Ainda no versículo 8, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Essa palavra mandamento está relacionado aos verbos, né? Ou ao verbo comandar ou ordenar. E implica o quê? Ordem. Ordem de quem? De Deus. As ordens, o comando do Senhor é puro e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor é puro. Essa palavra puro pode ser traduzida, digamos assim, de várias maneiras. Pode ser... Por puro, a gente pode tomar claro, limpo, algo caro no sentido de amado, precioso para a gente. E pense bem, ou preste atenção, os efeitos do mandamento do Senhor sobre os olhos
nos dá o significado daquilo que o próprio texto está dizendo. Ou seja, a ordem, o mandamento do Senhor, que é pura, o que ela faz? Ela ilumina os olhos, ela abre os nossos olhos, ela faz com que enxerguemos aquilo que de repente está oculto. Voltando-se um pouquinho para a Reforma, no século XVI, a igreja que dominava a época falava que a Escritura tinha que ficar escondida do povo, porque muitas pessoas, de repente, ao lerem a Escritura, poderiam ficar loucos. Era uma das coisas que eles diziam. Mas olha o que o salmista diz: ela é pura e ilumina o coração. Ela é pura e abre os nossos olhos, torna as coisas claras. Aonde a palavra de Deus é apresentada, a verdade é apresentada, as trevas são dissipadas e a verdade do Senhor é proclamada e fica clara. Agora sim, quando nós estamos falando em clareza, no sentido da iluminação que a palavra de Deus dá aos nossos olhos, o que nós podemos dizer com isso? Nós podemos dizer que a clareza da palavra de Deus não significa que de maneira nenhuma todas as partes da Bíblia são igualmente claras. O que eu estou dizendo com isso? Você já deve ter visto esse texto de 2 Pedro 3,16, Pedro falando que algumas porções dos escritos de Paulo são um pouco difíceis de entender. Ou seja, Pedro tinha algumas dificuldades de entender o que Paulo estava dizendo. Tampouco significa que todas as partes da Bíblia são igualmente claras para todas as pessoas. E aí a gente vê aquele caso do eunuco etíope, em que ele está lendo ali um rolo de Isaías, um texto de Isaías, e Felipe, ele emparelha com a carruagem e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco ali titubeia e Felipe explica para ele. Duas coisas que a gente tira dessas duas afirmações é que precisamos de mestres ou de homens que se dedicam ao estudo da palavra de Deus. Isso aí, segundo Efésios 4, 11 e 13. E, sobretudo, nós precisamos que ela seja interpretada corretamente com a iluminação do Espírito Santo. Ou seja, homens, e aí cabe uma responsabilidade tremenda àqueles que pregam, é que tenhamos esmero em estudar, em aprender, em compreender, mas sempre de joelhos, buscando o quê? A iluminação do Espírito Santo. Quando nós falamos que ela ilumina os olhos e que ele aponta isso para a clareza das Escrituras, nós queremos dizer que ela é clara e compreensível em suas partes centrais, ou seja, aquelas partes que devem ser claras para que o homem entenda sobre o caminho da salvação, sobre quem é Jesus, como se achegar a Deus. São partes que devem ser entendidas para quê? Para produzir convicção. A palavra de Deus, as sagradas Escrituras, o mandamento do Senhor é puro. Ele ilumina os seus olhos. Ele ilumina os meus olhos. Agora a gente começa o verso 9 com mais uma afirmação. A Escritura é limpa. O temor do Senhor é limpo ou límpido e permanece para sempre. Temor aqui é o reverência. O que é isso? É a resposta humana que a palavra produz em você. Conhecermos a palavra e o Senhor da palavra nos suscita o quê? Reverência, temor, respeito no trato daquilo que fazemos para com Deus. O temor do Senhor, ou a palavra de Deus, é a Escritura, e ela nada mais, nada menos é do que o manual de adoração a Deus. Nos mostra nada mais, nada menos, meu irmão, como devemos servir a Deus. Tudo que acontece no culto, tudo que acontece na igreja, deve estar norteado pela palavra. Modos de adorar a Deus, coisas que a gente quer introduzir no meio do culto, sem respaldo bíblico, esquece. É palha, é lixo. Quando a gente fala que o temor do Senhor é limpo, significa limpo, justo, puro, que denota ausência de impureza, contaminação ou imperfeição.
Se você gosta de química, né, você já deve ter estudado substâncias puras, sem nenhum tipo de escória, de contaminação ou imperfeição. Assim, o salmista fala que o temor do Senhor, que vem pelo conhecimento da palavra e pelo relacionamento com o Deus da palavra, é limpo. Salmo 12:6 nos afirma que as palavras do Senhor são palavras puras como a prata, refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Ou seja, usava-se a fornalha de barro para refinar a prata. E percebam, aqui no caso, a prata ela é refinada 7 vezes. A palavra de Deus é mais pura do que isso. Pura, limpa, genuína a palavra de Deus. Quando a gente fala que a palavra de Deus é limpa, nós podemos lembrar da sua eternidade. Deus é eterno, de geração após geração. O Senhor permanece vivo, reinando, poderoso, assim como sua palavra, viva, eficaz, transformadora, pura, pronta a ser porto seguro na sua vida. Nesse momento a gente lembra aí de 1 Pedro 1, 24 e 25. Porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Você já deve ter ouvido isso de um monte de pessoas e pregadores e mensagens, mas isso é uma verdade que não cai em desuso. A Bíblia nunca será um livro antiquado ou fora de moda. A Bíblia nunca será um livro ultrapassado, porque ela reflete o quê? O caráter do Deus eterno. Deus, ele é atemporal, logo ele não fica velho, nada consegue ultrapassá-lo, ele nunca deixa de ser um Deus presente, um Deus que está agindo no momento presente. Assim é sua palavra. Dizer que a palavra de Deus é pura é dizer que ela não foi adulterada com nenhuma filosofia humana. Ela é eternamente imutável. Ela não muda eternamente. Lembremos-nos das palavras de Jesus Cristo. O céu e a terra passarão, porém minhas palavras não passarão. Esta é a palavra de Deus, como diz aqui Pedro, que entre vós está sendo evangelizada. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. E a última característica da palavra de Deus, ela é verdadeira, verso 9. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Juízos do Senhor. Juízos nos lembram também ordenanças, que nos lembram algo usado ou termos usados em tribunais. São decisões judiciais que ele registrou, ou Deus registra, com respeito a várias situações humanas. Os juízos do Senhor, as ordenanças do Senhor, os preceitos, os mandamentos, as ordens do Senhor, são verdadeiros ou são verdade. A palavra verdade se trata ou significa literalmente fiel, seguro, aquilo que é verdadeiro e veraz. E alguns aqui chamam falam que essa palavra verdade ou verdadeira que o salmista usa aqui aponta para um outro termo chamado inerrância. A inerrância da palavra de Deus. O que isso quer dizer? Inerrância não quer dizer que a palavra de Deus não contém erros. Ela é verdade em sua totalidade. Não é algo mais ou menos verdadeiro, não, ela é verdade. Por outro lado, quando a gente fala que ela é verdadeira, que ela é segura, não quer dizer que a palavra de Deus tem a sua linguagem cientificamente precisa. O que isso quer dizer de novo? Deus tem se adaptado e falado de forma que que o homem entenda. Deus tem se feito fazer entendido
de modo que a comunicação seja possível. Quando a gente diz isso, diz que inerrância implica de que Deus, aquilo que Deus diz sobre qualquer coisa, sempre será correto, sempre será verdadeiro, sempre será real. A palavra que a gente lê aqui todo domingo, que você estuda na sua casa, ela é inerrante, ou ela é infalível. Ela não erra, porque o Deus que a inspirou não pode errar. Ela jamais mente, porque o Deus que a inspirou não mente. E nas Escrituras eu selecionei, alguns textos. Eu só vou ler é o de 1 Samuel 15, 29. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Descobrindo o que eu falei, vou ler João 3,33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Deus não mente. Deus não há um pingo de falsidade nele. Logo, a sua palavra não mente. Ela é verdadeira. E eu vou citar aqui mais um comentário de João Calvino. Davi mostra que tudo quanto os homens empreenderem fazer, seguindo a mera sugestão das suas próprias mentes, sem sentir qualquer consideração pela lei de Deus, como uma regra, é errado e falso. Que todos que ordenam sua vida, sem demonstrar qualquer respeito pela lei de Deus, estão enganando a si próprios e seguindo após meras ilusões. Ou seja, fora da palavra de Deus, tudo aquilo que o homem engendra em fazer, tudo aquilo que o homem tenta fazer, as suas elucubrações, as suas ideias mirabolantes, acabam levando ao erro e à falsidade, acabam levando ao engano, acabam levando a, como diz Calvino, meras ilusões. O meu propósito nessa noite, meus irmãos, é enfatizar para vocês a importância da palavra de Deus. A importância que aqueles homens que o Juan leu, os que eu li aqui, que eu falei, comentei, os homens que a gente andou comentando nos cultos passados, eles davam para a palavra de Deus. Muitas vezes a gente prefere ouvir um profeta de boca torta falando inúmeras besteiras. A gente se sente feliz por isso. Isso conduz ao que é errado e ao que é falso. É mera ilusão. Muitas vezes a gente quer sentir um arrepio, quer sentir um calafrio, quer virar o zoinho. Isso é errado e falso, conduz à mera ilusão. A gente quer que alguém pare a gente na rua e conte a vida da gente inteirinha e fale que os meus problemas estão solucionados. Isso é errado e falso e conduz à mera ilusão. O que é eterno, o que é firme, o que é sólido, o que é garantia de pureza, o que é garantia de retidão, de clareza para a vida do cristão, nada mais é do que a palavra de Deus. É isso que eu estou tentando dizer para os irmãos desde o início. Eu quero terminar o sermão. Eu vou ler aqui rapidamente o que diz a Declaração de Cambridge. Vários crentes, irmãos, líderes de igrejas evangélicas ao redor do mundo se reuniram nessa cidade, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e eles escreveram uma declaração. E um dos termos dessa declaração se refere às Sagradas Escrituras. Põe o próximo. Conclusão. Isso. Nos afirma o seguinte: reafirmamos a Escritura inerrante, não erra, como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário, para quê? Para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo o comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente.
que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia. Aqui eu vou ser obrigado a cortar. Se você vê alguém dizendo que está falando em nome de Deus e falando algo contrário à Bíblia, seja essa pessoa anátema, tá bom? Se alguém está dizendo que a experiência dela é maior do que a Bíblia, que você deve segui-la porque ela disse que você deve segui-la, que ela seja anátema. E a gente está aprendendo aqui em Gálatas que anátema quer dizer maldito. E é isso que a declaração está falando. Que o Espírito Santo fala independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia. Ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. A sua experiência pessoal não quer dizer nada comparando-se ao que as Sagradas Escrituras dizem. Tudo o que eu necessito, tudo o que você necessita para aumentar o seu nível de relação com o Senhor, para conhecê-lo, para aprender mais, para saber mais a vontade dEle para a sua vida hoje, no século 21, está nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras te mostram o caminho que você deve seguir. E nós sabemos, segundo João 14,6, que é Jesus Cristo. Uma vez nele, a promessa é que a palavra seguirá sendo lâmpada para os nossos pés. E além de ser luz para os nossos olhos, ela é luz para o nosso caminho. Ela nos capacitará para viver o propósito para o qual existimos. E a saber, e aí citando o Catecismo de Westminster, a primeira pergunta, existimos para quê? Para glorificar a Deus, desfrutando dele para sempre. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É o último versículo do Salmo que a gente leu hoje, Salmo 19:14. Que toda vez que a gente for confrontado, que com a Bíblia a gente deve colocar ofertas, que com a Bíblia a gente deve também ouvir pessoas, que com a Bíblia pessoas, concílios, tradições têm autoridade, que a gente fale, e eu peço para a Gabi passar para o próximo slide e último, que a gente fale como Lutero, que a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Que toda vez que você for desafiado a querer se pautar a sua vida por experiências, por deslumbres, por mágica, por coisas que afastam você da vida santa da palavra de Deus, que você diga, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Que toda vez que você for ordenado a renegar a sua fé, a renegar a autoridade das Sagradas Escrituras, que você diga, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Que nós possamos seguir firmes, confiando em Deus, confiando em Jesus Cristo e naquilo que Ele deixou para nós, revelado nas suas santas Escrituras. Porque ela é o alicerce para a sua vida. Ela é o alicerce para uma relação perfeita e agradável com Deus. Ela aponta a Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. O que mais você precisa? O que mais eu preciso? Nada. Que Deus nos ajude. Amém. Pastor Marcos, por favor. Graça e paz, irmãos. Coloque-se de pé, por favor. Vamos agradecer ao Senhor por sua palavra e que Ele nos ajude. Amém? Ó Deus, querido e santo, nos prostramos diante de Ti, reconhecemos a nossa insignificância e nos recolhemos. Te adoramos, bendizemos o Teu santo nome. Só o Senhor é Deus. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Porque Teu reino, Teu é o poder, Tua é a glória. Ó Pai, precisamos de ouvir a Tua voz. Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Direcione nossas almas para que possamos viver honrando e glorificando o Teu santo e precioso nome. Que a honra e a glória seja dada a Ti em toda a ação da Tua igreja. Que o Senhor, através da Tua palavra, possa nos instruir a fim de que possamos aplicar nossas vidas para o louvor e a glória do Teu santo e precioso nome. Nos ajude, Senhor, a apresentar ao Senhor culto que Te agrade,
Que nossas assembleias suba como um cheiro agradável a Ti, ó Pai. Que possamos exalar o perfume de Cristo em nossas vidas. Honramos o Teu santo nome. Te adoramos, Senhor, com toda reverência. Estamos diante de Ti e Te pedimos, ó Pai, ensina-nos a cada dia a sermos mais fiéis. Que o Senhor nos ajude a responder de forma positiva a este amor tão gracioso, este amor, este favor imerecido. Que cada um de nós possamos responder à altura mínima pelo qual o Senhor exige de nós. Dá-nos, Senhor, o que exige de nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela saúde, pela vida, pelo pão nosso de cada dia. Nos instrua, Senhor, direcione nossas vidas para que possamos fazer a Tua vontade na terra, assim como ela é perfeita no céu. Ó Pai nosso, Teu nome é santo. Santificado seja o Teu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões e a impureza do nosso coração, assim como nós, que somos o Teu povo, temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Ajude-nos, Senhor, direcione nossas vidas, não nos induzas à tentação, livra-nos do mal. Pai, precisamos de Ti, esconde-nos debaixo do Teu esconderijo, ó Altíssimo Deus. Senhor, Tu és a nossa proteção, estamos seguros, em paz deitaremos e dormiremos, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje, amanhã e sempre. Todos possam dizer amém? Amém, irmãos. Deus abençoe. Quarta-feira, 20 horas, culto aqui na igreja.